Bom dia, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas sobre o romantismo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos tipos de romances escritos durante esse período, durante esse estilo literário. Tá? A gente teve, como eu já disse na aula anterior, o romance urbano, né, o romance regional e o romance indianista. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o romance indianista. Tá? Ele surgiu numa tentativa do romantismo brasileiro de se buscar um herói idealizado, um herói com bravura, um herói com ética, que era muito utilizado no romantismo europeu, tá? Principalmente na França. E lá eles buscavam, eles resgataram o herói que era o cavaleiro medieval. No Brasil, como não havia cavaleiros medievais, eles resgataram os índios. O romancista brasileiro, ele resgatou o índio para trazer esse herói idealizado, tá? E para isso ele utilizou muito da filosofia do Jean-Jacques Rousseau, que dizia que tinha a teoria do bom selvagem, que dizia que todo homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então, como o índio ele não cresce numa sociedade urbana, esse escritor romântico ele trata o índio como alguém idealizado que não foi corrompido, tá? Então, durante o romantismo, nesse tipo de romance, o romance indianista, eles utilizam o índio como o símbolo de bravura e até um pouco de ingenuidade, mas uma ingenuidade boa, como eu disse no vídeo passado, né? E um dos grandes expoentes da nossa literatura no romance indianista seria o José de Alencar. Então, se você olhar lá no AVA, eu pedi para vocês fazerem a leitura sobre o romance romântico e pedi para vocês fazerem a leitura do romance indianista. Vocês estão vendo esse vídeo, se você seguiu a ordem do que eu pedi, você já leu um pouco sobre o romance indianista e você percebeu que o José de Alencar é um grande expoente desse tipo de romance, ok? E aí eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios. Nesses exercícios, há uma análise do livro, talvez seja o mais importante da literatura indianista, que é Iracema, tá? Escrito pelo José de Alencar. O José de Alencar ele fez uma trilogia uma trilogia com romances indianistas, tá? São 3 livros extremamente importantes dele. Além de Iracema, ele escreveu o Guarani e ele escreveu um outro romance chamado Ubirajara. Mas como eu pedi para vocês analisarem um trecho de Iracema, essa aula aqui vai ser para falar um pouco sobre esse livro, ok? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui Iracema, né? Foi publicado em 1865, tá? Pelo José de Alencar. E ele conta, é um romance, obviamente, que a gente está estudando esse tipo de texto. E ele uma história que se passa no século XVI. Então, alguns de vocês me perguntaram na última live que eu fiz pelo Instagram, inclusive eu vou fazer uma live aí hoje às 9h30 de novo, para a gente poder tirar dúvidas sobre o assunto e poder corrigir os exercícios em conjunto. Alguns de vocês me perguntaram sobre o romance histórico, que também aparece durante o romantismo. Muito bem, o romance histórico, obviamente, ele vai tratar de alguma coisa que aconteceu há muito tempo. E eu respondi para alguns de vocês que o romance histórico ele se entrelaça com alguns outros tipos de romance. Esse aqui é um caso, tá? Esse aqui é um caso que entrelaça o romance histórico com o romance indianista. Afinal de contas, ele se passa no século XVI, durante o descobrimento do Brasil, né?
Então, a gente pode chamá-lo também de um romance histórico, mas ele é prioritariamente, né, a sua ênfase é no indianismo, ok? Muito bem, o espaço, essa história da Iracema, ela se passa no Ceará e ele tem um narrador em terceira pessoa, ok? Então o livro, ele começa mostrando uma imagem, uma cena de um homem branco levando uma criança num barco pelo mar. Tá? Então cortou, essa cena acaba, e logo depois a gente conhece a Iracema. A Iracema ela é apresentada já no início da obra como a Virgem dos Lábios de Mel. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela era uma virgem, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. A graúna é um pássaro típico do Nordeste brasileiro. Tá? Então ela já começa a ser apresentada de uma forma bem idealizada. É uma mulher lindíssima, né? Que já é apresentada assim. E nessa cena ela está tomando banho e vê um guerreiro branco, ela chama ele de guerreiro branco, e ela se assusta achando que esse guerreiro branco é um inimigo, e ela dispara uma flecha contra ele. E aí quando ela dispara uma flecha contra ele, essa flecha não o atinge mortalmente, mas o atinge, e ele cai, e ela vai até ele e percebe que ele não é o inimigo. Ele começa a falar com ela que ele é um português, mas que ele não é inimigo dos índios. Né? E ela se arrepende e leva esse homem, esse homem é o Martim, um português, né? Leva esse homem até a tribo dela para curar a ferida que ela tinha feito com a flecha. Tá? A Iracema, aí quando ela chega na tribo, ela é muito reverenciada, porque ela é uma virgem, porque ela é uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa dessa tribo era a encarregada de fazer uma bebida sagrada, alucinógena, né? Que era chamado de vinho de Tupã. Tupã é o deus dos índios, né? Ele representava o sol, e ela que fazia essa bebida sagrada. Tá? Só que no início, os outros índios se revoltam contra o Martim, justamente por ele ser um homem branco. Né? Então, já mostra ali uma antipatia entre o conquistador, o explorador, e como que o índio já o via de uma maneira não tão amigável. Tá? E aí o Martim fica com medo disso e fala para Iracema, olha, eu vou embora, eu estou sendo hostilizado aqui na tribo, eu vou embora daqui. Só que a Iracema pede para que ele não vá, porque a Iracema se apaixona por ele. Pede para que ele não vá, e ele se convence e fica na tribo, passa uma noite na tribo, e a Iracema oferece a ele essa bebida sagrada. Ele se embebeda, e eles acabam tendo uma noite de amor. Acontece que a Iracema não podia ter feito isso, segundo as ordens da tribo, porque apenas as sacerdotisas virgens poderiam fazer esse tipo de bebida. Né? E aí acontece que os índios, a tribo da Iracema era da tribo dos Tabajaras, os índios, eles descobrem que o Martim teve uma noite com a Iracema, e a Iracema e o Martim fogem. Só que os índios Tabajaras os perseguem. Né? Eles começam a perseguir os dois, e quando eles estão quase conseguindo capturá-los, aparece uma outra tribo, que é a tribo dos Pitiguaras, que era uma tribo que o Martim já conhecia, né? E aparece com um índio extremamente forte que liderava essa tribo dos Pitiguaras, que é o Poti, e o Poti era amigo do Martim. Né? E aí o Martim, os Pitiguaras e os Tabajaras, eles entram numa luta, né? Uma luta mesmo sangrenta, e os Tabajaras perdem essa luta. Tá? E aí eu continuo a falar no próximo vídeo, porque está me dando os 10 minutos do YouTube aqui, só um pouquinho.